Salve, salve, irmãos da Loteca, Log Loteca na área com mais um vídeo com números percentuais atualizados e as cotações de momento para os 14 jogos do concurso da Loteca 1006. Desde já agradeço a sua presença em nosso vídeo, em nosso canal. Peço a você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela força aí para conseguirmos 4.000 seguidores. Sem mais enrolações, vamos ao que interessa, que são os números percentuais dos jogos. No jogo 1, Fluminense e Corinthians. A maioria dos lotequeiros acreditam numa coluna 1 Fluminense. A odd do Fluminense 1,90 para vencer a partida. O empate 3,10. O Corinthians aí com a odd zoião de 4,75. 50% de probabilidade para a coluna 1. 30% para a coluna do meio e 20% para a coluna 2, Corinthians. Floresta do Ceará e Altos do Piauí, 2,20 para a equipe da casa, 3,10 para o empate e 3 para o Altos do Piauí. Com probabilidade de 41% para a coluna 1, 29% para a coluna do meio e 30% coluna 2, Altos. Para o jogo 3 temos Juventude e Atlético Mineiro, 4,50 para as zebras Juventude, 3,40 para o empate e 1,85 para o Galo vencer fora. 21% coluna 1, 28% a coluna do meio e 51% coluna 2, Atlético Mineiro. Jogo 4, Ceará e Internacional, 2,20 para a equipe da casa, 3 para o empate, 3,75 para o Inter. 43% de probabilidade para a coluna 1, 32% para a coluna do meio e 25% para o Internacional, coluna 2. Jogo 5, Santos e Flamengo, 2,87 para a Vitória Casa, 3,10 para o empate, 2,60 para o Flamengo. 33% de probabilidade para a coluna 1, 31% para a coluna do meio e 36% para Flamengo, coluna 2. Para o jogo 6, Palmeiras e Atlético Paranaense, o Palmeiras é amplo favorito com a odd baixa de 1,33 para a Vitória Casa, 4,75 para o empate e 11, uma odd aí super zoião para o Atlético Paranaense. 71% de probabilidade para a coluna 1, 20% para a coluna do meio e 9% apenas para o Furacão. Jogo 7, Avaí e Cuiabá. O Avaí está pagando 2,15 e 3,10 para o empate, 3,75 para Cuiabá. 44% de probabilidade para a coluna 1, 31% para a coluna do meio e 25% para Cuiabá, coluna 2. Jogo 8 da Loteca 1006, Atlético Goianiense e São Paulo. 3 para a Vitória Casa, 3 para o empate, 2,60 para São Paulo vencer fora. 32% para a coluna 1, 32% para a coluna do meio e 37% para o São Paulo, coluna 2. Jogo 9, clássico na Série B, Bahia e Grêmio, 2,62 para o Bahia, 2,90 para o empate, 2,87 para a vitória do Grêmio, 36% de probabilidade para a coluna 1, percentual de 32% para a coluna do meio e também 32% coluna 2, Grêmio. Vasco Esporte Clube do Recife, a odd de 1,90 para a vitória do Vasco, 3,10 para o empate, 4,50 para o Esporte. 49% de probabilidade para a coluna 1, 30% para a coluna do meio e 21% para o Esporte, coluna 2. Jogo 11, Remo e Paysandu. Não temos odds de momento nas casas de aposta, mas os percentuais é o seguinte: 28% coluna 1, 53% a coluna do meio e 19% coluna 2, Paysandu. Jogo 12, América Mineiro e Goiás. A odd para o América vencer o jogo é de 1,80, pagando 3,60 para o empate, 4,33 para o Goiás. 52% de probabilidade para a coluna 1, 26% para a coluna do meio e 22% para Goiás, coluna 2. Coritiba e Fortaleza, 2,50 para a Vitória Casa, 3,20 para o empate, 2,90 para o Fortaleza. 38% de probabilidade, coluna 1, 30% a do meio e 33%, coluna 2, Fortaleza. Finalizando o jogo 14, Ipiranga e São José. Não temos odds de momento e os percentuais é o seguinte: 49% de probabilidade para a coluna 1, Ipiranga, 37% empate e apenas 14% São José, coluna 2. Então esses são os números percentuais e as
cotações atualizadas no dia 1º de 7 de 2022, às 7 da manhã. A equipe do canal Logloteca deseja boa sorte a todos os participantes. Só reforçando, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de acompanhar informações sobre loteria esportiva. Você, amante da loteca, faça parte do nosso time. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima.